jamais poderemos compreender a beleza, a magnitude e o mistério da maternidade sem uma profunda reflexão do significado da palavra homem, que com toda certeza não significa apenas ser macho. Antes de tudo, o conceito homem significa literalmente humanidade, e esta, por sua vez, traduz-se por racionalidade, bom senso, equilíbrio, solidariedade, justiça e amor. Não quero de modo algum ser pessimista, como fora o grande e notável filósofo alemão Schopenhauer, que via o ser humano como um ser fragmentado, guiado muito mais pela vontade do que pela razão. E isso é péssimo, porque quando a vontade supera a razão, prevalecem apenas os nossos interesses. Ele passou para a história como filósofo da dor, porque trabalhou intensamente a questão do sofrimento humano. Eu descobri esse filósofo naqueles idos anos, quando lecionava português, gramática e literatura. O pensamento de Schopenhauer constitui a base da poesia da escola parnasiana. Por outro lado, também não quero ser como os poetas românticos do século XIX, período da poesia romântica, que ficou conhecido como o mal do século, onde a mulher não era vista como um ser de carne e osso, portanto, alguém que participa da construção histórica, com seus sonhos, frustrações e desejos. Era tão somente uma névoa, uma neblina, ou uma pálida luz acesa no candelabro da ficção romântica do seu coração. Isso é o amor sonhado e não vivido, não realizado, o que na linguagem filosófica ficou conhecido como o amor platônico. Mas você poderia estar se perguntando, o que pretende com tal reflexão? Pretendo pura e simplesmente dizer à nossa sociedade que não podemos celebrar com dignidade o Dia das Mães sem rever nossa compreensão do significado da palavra humanidade, porque homens e mulheres são seres que se complementam. Não deve haver bipolaridade entre nós, ou seja, campos opostos de lutas, disputas e uma guerra sem fim. Tal atitude representa a inconsciência daquilo que verdadeiramente somos, seres humanos. Essa complementaridade aparece no capítulo da criação do livro do Gênesis, quando se diz que Deus criou o homem Adão do pó da terra e lhe entregou todo o paraíso. Ele era dono de tudo, segundo os desígnios de Deus, porém estava completamente infeliz, por uma razão muito simples: estava sozinho. Daí se deduz que o ser humano é um ser social por natureza, que tem necessidade de convivência social. Entretanto, precisamos todos nós aprender no dia a dia noções básicas de respeito ao outro, limites e direito de cada um. E para resolver o problema de Adão, diz o livro do Gênesis, que Deus lhe enviou um sono profundo e enquanto ele dormia, Deus lhe retirou uma costela. E a partir dessa costela, fez Eva. Esse é um dos textos mais lindos da Sagrada Escritura. É de uma beleza plástica, porque nessas poucas linhas há um universo de coisas para serem compreendidas. Para começar a conversa, Deus não precisa de matéria-prima para fabricar nada. Isso é um jeito humano de falar de Deus, que na teologia chama-se linguagem antropomórfica. Segundo ponto, a mulher é formada a partir do homem, de um osso seu. Lembremos que na Bíblia o osso simboliza o caminho do espírito. Então a mulher recebe o espírito do homem. E na verdade, aquele osso era uma semicostela, um pequeno osso, junto do coração. Então a mulher tem a mesma altura do homem. Aqui, altura significa moral e dignidade.
E por fim, quando Adão acorda e abre os seus olhos e vê diante de si aquele monumento dedicado à beleza, obra-prima esculpida pelas mãos do Criador, ele grita: esta sim é osso de meus ossos e carne de minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Lembra-se da mulher descrita pelos poetas românticos? Esta, pelo contrário, tem carne e ossos. Portanto, precisa de um lugar na história. Ela precisa participar da construção de uma humanidade nova. E isso significa ser mãe, aquela que não apenas gera o filho, mas ela gera uma consciência de que a humanidade precisa respeitar aquilo que é a sua essência existencial, homem e mulher. Precisamos fazer valer aquele adágio que diz: a mão que segura o berço governa o mundo. É óbvio que a cópula sexual é importantíssima para a fecundação e, por conseguinte, a procriação dos filhos. Mas, depois dela, o papel da mulher é inigualável, sublime e misterioso. A mãe gera o filho, ou seja, dá forma a uma nova vida. Como ninguém, ela sente pulsar um outro coração dentro de si. Ela se encanta e se enamora daquela vida nova, mas igualmente sofre as angústias e a espera das dores do parto. Que alegria, que felicidade, quando o seu rebento vem à luz. É como se todo o universo, numa explosão infinita, desse à luz a criação de bilhões de novas estrelas. Porque, pelos desígnios de Deus e pela graça do amor, ela põe no mundo uma vida nova. Por isso mesmo, exclama o profeta Isaías: a mãe será capaz de se esquecer ou deixar de amar alguns dos filhos que gerou? E ele mesmo responde: se acaso existir tal mulher, Deus se lembrará de nós em seu amor. Conclusão: o único amor no mundo que se compara ao amor de Deus é o amor da mãe. Termino invocando o pensamento de um outro filósofo, agora um francês, Léon Digui. Ele afirmava dizendo: o homem nasce devendo 9 meses de pensão. Nas palavras de Digui, está muito claro: a mãe começa a nos alimentar muito antes do nosso nascimento. Para isso, não existe pagamento. Existe sim reconhecimento, gratidão, carinho, respeito e muito amor. Todos os dias da nossa vida, e não somente apenas no segundo domingo do mês de maio.